o sol que começa a surgir, a adoração tem um fogo justo e restaurado, um som de avivamento. Toda a terra começa a queimar. Vamos cantar, irmãos. O santo que vai se enviar, as fortalezas das trevas, tudo vem puro queimar do Espírito. Quero esse som, quero ouvir esse som, quero ser parte desse fogo. Queima em mim o fogo do avivamento. Quero ouvir esse som, quero ser parte desse fogo. Queima em mim o fogo do avivamento. Na terra sinto soprar muito forte que me faz voar. É um sopro do céu impetuoso soprar. Dentro do Espírito sobre sobre nós, dentro do Espírito de Deus, faz avivamento a sua igreja. A seca começa a chover, a chuva fresca que Deus faz crescer. Abre rios no deserto, onde nos olhos chuva. Águas vivas. Aleluia. Quero voar com as asas, Deus, as asas do Espírito. Quero voar com as asas. Sobra em mim o teu Espírito. Quero pensar em tua chuva do avivamento. Quero voar em tuas asas. Sopra em mim o teu amor. Quero pensar em tua chuva do avivamento. E as palmas. Sara chegou para abençoar a vida dessa família. A palavra de Deus no Salmo 127, ele diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são bênção nas nossas vidas. E ele diz que eles são como flechas na mão do arqueiro. O Samuel é o arqueiro do Senhor, juntamente com a Eunice, para que Sara seja tudo aquilo que Deus deseja. O arqueiro precisa de força para acertar o alvo. Para que Sara seja tudo aquilo que Deus deseja, Samuel precisa de joelho dobrado, de oração, juntamente com a Eunice, meditação na palavra do Senhor, para que ela cresça uma criança à estatura de Cristo. E quando nós trazemos a Sara diante da congregação, pedimos que a congregação estenda a sua mão na direção da vida da Sara, é dizendo para Samuel, para a Eunice, para toda a família, de que como igreja do Senhor, nós estamos aqui para apoiá-las, abençoá-las, para que Sara seja tudo aquilo que foi sonhado pela família, para que o legado dessa família possa ter continuidade através da vida da Sara, como uma menina que vive para a glória e honra do nome do Senhor. Então, como igreja do Senhor, nós entregamos essa Bíblia para que as primeiras histórias que a Sara possa vir ouvir sejam histórias daquele Deus que primeiro permitiu a união dos seus pais, que permitiu que ela chegasse nessa terra e fosse abençoada pela vida dessa igreja e a vida da sua família. Então, Samuel, como sacerdote do lar, recebe essa Bíblia para que Sara ouça do Senhor as palavras de Deus. Eu vou segurar ela nesse momento.
entregamos uma Bíblia, um certificado, porque todo bebê constrói uma história. E na história da Sara, ela precisa ter as coisas do Senhor, aquele Deus que é o autor da vida. Antes nós conhecíamos a Sara de ouvir falar da Sara dentro da Eunice. Agora nós conhecemos a Sara de passear no nosso meio. Estenda a sua mão na direção da vida da Sara, concordando com tudo que nós vamos fazer para que a Sara seja tudo aquilo que o Senhor tem para ela através da orientação dos seus pais e apoio dessa igreja. Deus de amor, te damos graças por essa manhã de domingo, quando nós estamos diante do Senhor, para te agradecer a fidelidade do teu povo, quando eles trazem os seus dízimos e as suas ofertas no teu altar, para que a boa obra que o Senhor começou aqui nesse local possa continuar, alcançando vidas e abençoando vidas aqui nesta cidade. Estamos aqui também diante do Senhor, num momento muito especial como família do Senhor, apresentando ao Senhor a vida da Sara. O desejo do nosso coração é que ela continue crescendo a estatura de Cristo agora no nosso meio, e que tudo que ela tenha a receber do Senhor através da orientação dos seus pais, ela possa receber, para que ela cresça uma criança segundo o teu coração. Recebe a vida da Sara, Pai, e dá graça, sabedoria ao Samuel e a Eunice, para que eles possam trilhar os teus caminhos, e que essa aliança que eles firmam hoje diante do Senhor, de educar a Sara nos teus caminhos, possa ser uma aliança eterna com o Senhor. E juntamente com a Sara, abençoa todas as crianças da nossa igreja e aquelas crianças que precisam ser alcançadas através das nossas crianças e através das nossas vidas. Porque nós confiamos no Senhor e dedicamos a vida da Sara ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O que é avivamento? Viu como é que a gente precisa saber o que é avivamento? Então vamos abrir a palavra de Deus primeiro. Deixa eu abrir primeiro o meu computador aqui. Está abrindo ainda. Mas esse momento é um momento que a gente tem que aproveitar bem. Não perdê-lo, porque o certo é o momento que Deus há de fazer coisas maravilhosas no nosso meio, na nossa vida. E tudo começa em cada um de nós, não é? Às vezes a gente fica esperando sempre as coisas começarem dos outros. Às vezes, quando a gente pensa em avivamento, a gente sempre pensa nos outros. Então eu queria dizer para você que eu estou falando sobre avivamento para você hoje, mas eu não estou pensando em primeiro lugar em vocês, estou pensando em primeiro lugar em mim. O avivamento não é algo para você estar pensando, a igreja precisa ser uma igreja mais avivada. Não é assim não, irmãos. Você tem que pensar, eu preciso ser uma pessoa mais avivada. E aí a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 é a divisa da nossa campanha. Esse versículo você tem que saber de cor e salteado com o tesouro, né? Então vamos ler esse versículo. Será que teria como projetá-lo aqui? 2 Crônicas 7,14 ou não? Se não tiver, não tem problema. A gente vai abrir a Bíblia e vai ler. Mas se tivesse, seria bom a gente colocar aqui. Esse versículo diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Vamos falar juntos? E se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o Senhor aplica a sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar. Deus querido, nosso Pai,
pedimos, ó Deus, agora a Tua direção, a Tua capacitação, a Tua iluminação, para, Senhor Deus, falarmos de acordo com a Tua vontade. Fala-nos aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos iniciando hoje, é o primeiro dia da nossa campanha de 40 dias que está começando. Esse ano, a ênfase é o avivamento. Já fizemos campanhas aqui que marcaram muito a vida da nossa igreja, campanhas marcantes que Deus fez aqui, obras maravilhosas na vida da nossa igreja. O avivamento, quando nós falamos em avivamento, nós podemos pensar no seguinte: o avivamento, ele é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza em nosso meio uma obra incomum. Quando você percebe o Espírito Santo fazendo no meio da igreja algo incomum. Então, esse é o primeiro indício de que um avivamento Deus está mandando. O avivamento está vindo sobre a igreja. Às vezes, nós vamos nos acostumando com a vida cristã, nós não vamos acostumando com a vida eclesiástica, e as coisas sagradas de Deus vão se tornando coisas muito comuns. E a gente sai e entra da presença de Deus nos nossos cultos diários, a gente entra e sai dos cultos da igreja sem que algo incomum aconteça. A gente não vê algo incomum acontecendo no meio da sociedade. Então o avivamento é a busca por isso. É a busca para que o Espírito Santo faça algo incomum, faça algo extraordinário. O Espírito Santo então realiza primeiramente no meio da igreja. E isso o Espírito Santo faz quando começa a haver um reviver dos crentes, um revigoramento na vida dos crentes. É quando a igreja começa a experimentar algo que talvez nunca tenha experimentado. Alguns crentes começam a experimentar algo que talvez nunca tenha experimentado e reviver aquilo que já experimentou. Tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui nessa noite precisamos reviver algo que nós experimentamos. Como era você quando você se converteu a Cristo? Você é capaz de se lembrar como era o seu primeiro amor? Você é capaz de se lembrar como é que você ficou nas suas primeiras semanas de convertido? Aquela paixão, aquele entusiasmo, aquela vida, hoje está como estava? Por isso que o avivamento, ele sempre começa, não é primeiro na sociedade, ele começa na vida dos crentes, porque você não pode reacender aquilo que nunca foi aceso. Nós, como crentes, alguma coisa em nós um dia esteve aceso, e só que ou apagou ou não está tão aceso quanto esteve. O que é o avivamento? O avivamento é quando isso reacende, quando essa paixão, quando esse amor por Deus, quando esse interesse pelo outro, quando essa profundidade de vida com Deus, quando isso reacende em nós. Então o avivamento, ele nesse sentido, o Martin Lloyd-Jones chama isso de sentido restrito do avivamento. O sentido restrito do avivamento é uma experiência vivida pela igreja, é uma experiência restrita à vida da igreja. É quando a igreja passa por esse revigoramento da igreja, um despertamento espiritual no meio da igreja, começa a haver reacender uma chama que aos poucos foi se apagando, a vida da igreja restaurada. Então, o avivamento hoje, ele é
ele é sem dúvida nenhuma a maior necessidade da igreja. Eu não canso de dizer como aconteceu ali com Pedro e João, quando aquele paralítico na porta do templo pediu a eles dinheiro, e ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus. E aí nós podíamos dizer, nós não somos uma igreja rica financeiramente, nem materialmente, somos ricos da graça de Deus, do favor de Deus. Mas, se nós formos comparar os recursos daqueles discípulos nossos, nós podemos dizer que hoje a igreja tem recurso tecnológico, hoje a igreja tem recurso financeiro, hoje a igreja tem recurso humano, hoje a igreja tem muitos recursos, mas falta o que eles tinham. O poder que eles tinham, a vida que eles tinham para dizer: não tenho prata nem ouro, mas uma coisa te digo em nome de Jesus, levante-se e ande. Então falta poder, falta vida, falta esse revigoramento, falta um poder de Deus atuando em nosso meio. Então o problema é que hoje nós temos bons templos, nós temos boa estrutura, nós temos recursos financeiros, nós temos material publicado que eles não tinham, mas o problema é que falta poder, falta santidade, falta vida, falta frutos espirituais, falta vidas transformadas e restauradas. E o problema não é com Deus, ela é imutável. O Deus que os discípulos seguiam lá nos primeiros séculos é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele é imutável. O problema não é com a Bíblia não falha. O problema não é com a doutrina. O problema não é doutrinário. O problema somos nós. Nós é que precisamos buscar esse avivamento. O avivamento começa quando o povo de Deus se humilha, ora e deixa os seus maus caminhos, segundo o texto que nós temos. Então precisamos buscar o verdadeiro avivamento. É simplesmente, como disse o Gregório Friesel, é simplesmente um maior amor, uma dependência mais profunda, uma intimidade total com Deus. Não há nada neste mundo que possa comparar com conhecer Deus em profundidade e poder. Nem dinheiro, nem fama, nada nesse mundo se compara em conhecer em profundidade Deus, intimidade e poder. Nada nesse mundo é melhor do que isso, e nada nesse mundo se compara a isso. Então precisamos buscar esse avivamento. Então, no sentido restrito, o avivamento é essa coisa que Deus faz no meio dos crentes, no meio da igreja. E como eu falei para vocês, não somos nós que produzimos avivamento. Não é a igreja que produz avivamento. O avivamento é algo que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. É um mover do Espírito Santo de uma forma incomum no meio da igreja. Porém, a igreja pode buscar e a igreja pode se preparar para o avivamento. É isso que cabe a cada um de nós aqui. É isso que nós temos que fazer a partir de agora e especialmente nessa campanha. Buscarmos o avivamento, clamarmos pelo avivamento e nos prepararmos para o avivamento. Porque se o avivamento é uma obra incomum de Deus no meio do seu povo, Deus faz coisas extraordinárias quando uma igreja busca o avivamento. Vocês vão ler durante a campanha, as devocionais, ela quase todo dia conta uma história de um lugar, de uma pessoa, com o que o avivamento produziu, mas sempre começa com alguém buscando e se preparando. A primeira devocional de amanhã vai falar sobre o avivamento produzido na época de Martinho Lutero. Nós estamos aqui hoje como consequência, talvez, do interesse de Martinho Lutero pela palavra de Deus.
como aquele homem buscou a verdade da Bíblia, não se deixou guiar por simplesmente um conjunto de doutrinas. Tem muito crente aí preparado, só fala nisso, ele conhece toda a doutrina, se você qualquer pergunta que você fizer de doutrina de Bíblia, ele sabe, mas não tem vida com Deus. Mas aquele era um homem que ele não apenas conhecia a palavra, mas ele amava a palavra, ele vivia a palavra, ele tinha vida com Deus. E na época do avivamento dele, não houve assim nada de espetacular, de curas e milagres, mas houve uma profunda volta à palavra de Deus. Isso gerou impacto no mundo dele todo, na igreja e no mundo. Então, no sentido amplo, o avivamento, ele afeta não apenas a igreja, mas a sociedade também é beneficiada. Os grandes avivamentos, o Espírito Santo acaba fazendo algo extraordinário também na sociedade. Por quê? Porque o avivamento resgata o amor da igreja pela palavra, resgata a igreja ao poder da oração fervorosa, mas o avivamento, sabe uma coisa que o avivamento produz na vida da igreja? O resgate da sua missão. O avivamento ele vai fazer com que a igreja ela possa estar mais consciente da sua missão. E aí a igreja, consciente mais da sua missão, começa a influenciar mais a sociedade. Coisas extraordinárias acontecem. Houve avivamento, irmãos, produzido no mundo, em que, por exemplo, na Itália, no século XV, houve um avivamento em que as pessoas, naquele momento lá ali, havia muita corrupção no governo, corrupção na igreja, corrupção na sociedade, havia uma imoralidade naquele lugar, havia material pornográfico no século XV, material pornográfico era distribuído. Quando começou ali um avivamento do Senhor naquele lugar, todo aquele material teve que ser recolhido, jogado fora, porque afetou a sociedade de tal forma que a sociedade começou a rejeitar aquilo. Houve avivamento na Inglaterra que tiveram que mudar o horário dos jogos nos estádios, porque os estádios, na hora dos cultos nas igrejas, os estádios ficavam vazios. O avivamento, ele afeta também a sociedade. Orfanatos foram criados, o amor pelo próximo se acende. Então, nós estamos hoje começando essa campanha de avivamento, entender isso, que vou dizer, quando eu falar o que não é avivamento, talvez vocês vão entender melhor. E o tema da nossa campanha é: convide Deus para o seu dia a dia. Convide Deus para o seu dia a dia, porque o avivamento não virá enquanto o espaço de Deus for muito pequeno nas nossas agendas. Se nós queremos buscar um avivamento, convide Deus para o seu dia a dia. E convidar Deus por quê? Porque nós andamos com um espaço para Deus muito pequeno nas nossas agendas diárias. Convide Deus para o seu dia a dia, porque enquanto isso acontecer, o avivamento não virá. Vivemos desocupados ou distraídos com muitas coisas que acabamos por enfraquecer o relacionamento com Deus. O avivamento virá, esse mover especial de Deus, para nós começarmos a nos preparar para Deus fazer isso no nosso meio. Nós precisamos ter espaço para Deus na nossa agenda. O convite de Deus para o seu dia a dia, diz o texto que nós lemos, com humildade e quebrantamento. Se você não convidar Deus com humildade e quebrantamento para o seu dia, você não vai reconhecer que necessita dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei. Então, quebrantamento, reconhecendo a necessidade dele.
assim como os grandes avivamentos da história, o avivamento começa quando nos humilhamos diante de Deus, insatisfeitos. Presta bem atenção. Se você veio aqui hoje e você está satisfeito com a vida sua com Deus, o avivamento não é para você. O avivamento é para insatisfeitos. A insatisfação da nossa alma, ela pode ter duas origens. A carne. Onde é que a insatisfação da nossa origem é a carne? É quando a gente só está satisfeito quando as coisas é feitas do nosso modo, do nosso jeito, seja lá na nossa casa, na nossa família, seja aqui na igreja, com o que acontece na igreja, seja no nosso trabalho, é a carne. Eu só estou satisfeito na carne quando canto os hinos que eu gosto. Eu só estou satisfeito na igreja quando os programas são do jeito que eu gosto. Eu só estou satisfeito na igreja quando o líder é aquele que eu gosto. É o que eu gosto, o que eu gosto, o que eu gosto, o que eu gosto. Isso é carne. Agora tem aquela outra insatisfação que vem da alma, do espírito. É aquela minha insatisfação porque eu sinto que preciso de Deus. Eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu preciso de uma vida com mais poder. Eu preciso de profundidade com Deus. Eu estou insatisfeito com isso. Eu estou muito mais insatisfeito com a minha igreja não ganhar almas para Jesus do que com a música que se canta lá. Eu estou muito mais insatisfeito em ver com a minha igreja cheia de poder do que direção tal, direção aquilo. Um dia que acontecer aqui na igreja, que nós passarmos a andar insatisfeitos com coisas mais importantes, a igreja vai mais longe. Irmãos, avivamento é coisa para insatisfeito, mas é quem gente que está insatisfeito com a falta de poder, insatisfeito com a falta de santidade, insatisfeito com a falta de vidas transformadas, insatisfeito porque não está vendo vidas serem resgatadas do mal para Deus, insatisfeito porque não está vendo o sobrenatural de Deus acontecer, insatisfeito com isso. E não insatisfeito com os sentimentos da carne. Então o avivamento ele vem quando começa a ver essa insatisfação por não ver frutos espirituais no nosso meio, não ver vida verdadeira no nosso meio, e a gente começa a clamar, e Deus vai começar a derramar o seu Espírito. E aí sabe por quê? Porque quando acontecer da gente se humilhar, se quebrantar, nós vamos começar a buscar a Deus com oração fervorosa. Presta atenção no que eu vou te dizer, meu irmão, em nome de Jesus. Troque murmuração por oração fervorosa. Troque murmuração por oração fervorosa. Pare de murmurar dentro da sua casa para transformar isso em oração fervorosa. Pare de murmurar dentro da igreja, transforme isso em oração fervorosa. Pare de murmurar dentro do seu trabalho, transforme isso em oração. Quando a gente começa com oração fervorosa, Deus derrama a chuva do céu. Sem oração, a chuva de Deus não cairá. Como o tempo é pouco, vou partir para o que não é avivamento. Tudo que eu falei aqui é avivamento. Agora, o que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Esse avivamento não é uma agenda. A igreja só pode buscar, a igreja só pode preparar o caminho, a igreja não produz o vento do Espírito. Como diz o pastor Hernandes, ela só pode içar suas velas. Como é que é aqueles barcos que são movidos a vela? Você issa a vela, e o que acontece no vento? O vento, quando não é assim, quem é bom desse negócio, me ajuda aí. É isso que a igreja tem que fazer com relação ao avivamento. É a igreja içar a vela, aí Deus vai e manda o vento. Mas quem manda o vento é Deus. Mas Deus está mandando o vento, só que às vezes a igreja não está com a vela içada. 40 dias pode ser uma boa oportunidade para a gente içar a vela e Deus manda o vento. Como diz a igreja. Então não pensem vocês que só porque tem uma campanha vai ter. Não. A campanha é um estímulo.
Uma campanha é um encorajamento, a campanha é para que nós possamos entender bem o que é e como fazer e nos prepararmos. Avivamento não é mudança doutrinária. Tem muita gente que pensa que avivamento é mudança doutrinária. Não! Avivamento não precisa mudar a doutrina e nem precisa desprezar a doutrina. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão desprezando a doutrina. Não despreze. Tudo que você vai fazer na vida cristã tem que ter uma base doutrinária boa, bíblica. Aí é que vem o valor também da igreja. Se você está na igreja, você está aprendendo a doutrina, se alimentando. Avivamento não é afrouxamento doutrinário. Avivamento não é isso. Então, nós precisamos viver. Se você despreza a doutrina, você se torna presa fácil do misticismo religioso. Misticismo religioso que toma conta da época que nós estamos vivendo, apenas de um experimento, de experiências subjetivas, de movimento emocionalista. Tem muita coisa aí que está acontecendo que é puramente emoção e é atribuindo ao Espírito Santo. Então você precisa ter conhecimento em doutrina, estar firmado na doutrina, porque avivamento não é enfraquecimento da doutrina, ao contrário. Quanto mais os grandes avivamentos da história, mais o povo se apegava à doutrina e à palavra de Deus. Avivamento não é mudança litúrgica. Tem muita gente que pensa assim: a igreja é avivar. A igreja é avivar. Lá a gente tenta levantar a mão, fecha os olhos, dá pulo, dá não sei o quê. E pensa que isso é avivamento. Avivamento não é mudança litúrgica. É bom ter um culto dinâmico, um culto participativo, um culto cheio de fervor. O avivamento, ele não é mudança litúrgica, mas o avivamento mexe com a liturgia. O avivamento desinstala a liturgia ritualística, cerimonialística, aquela liturgia formal, fria, morta. Isso o avivamento joga no chão. Porque onde há avivamento não pode haver uma liturgia morta, sem graça, formalista, fria. Mas isso não quer dizer que avivamento é mudança litúrgica. Outra coisa que há confusão: avivamento não é ênfase em dons espirituais. A igreja que mais tinha ênfase em dons espirituais no Novo Testamento era a igreja aos Coríntios, a menos avivada de todos. Não é. A minha igreja é avivada. Ela fala isso, ela faz isso, ela faz aquilo. Está enganado, meu amigo. Está enganado. Avivamento não quer dizer que alguns acham que porque a igreja porque a minha igreja tem culto de libertação, então a minha igreja é avivada. Isso é grande. Isso não quer dizer que é avivamento. Avivamento não é ênfase nos dons. A verdade é que em época de avivamento os dons são buscados, sim. Os dons são buscados para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Quando vem o avivamento, todo mundo vai buscar o seu dom, quer exercer o seu dom. Mas avivamento não significa que uma ênfase nos dons. Então, o avivamento, a gente precisa ter ideia, porque avivamento, apesar de todo culto ter um elemento emocional, o avivamento não é emocionalismo. O avivamento não é modismo. Avivamento não é uma visão alienada da vida. Avivamento não é campanha de 40 dias. Pô, pastor, você vai jogar a campanha para o chão logo no primeiro domingo? Mas não é. Não pense que é. A campanha de 40 dias é um estímulo. É para os ajudarmos a buscar, mas não é.
Vamos pular aqui um item que eu preparei sobre o avivamento no Novo Testamento e o avivamento no Velho. Se você ler a Bíblia, você vai ver vários avivamentos na Bíblia. Mas o tempo passa rápido, não é? Por exemplo, nós poderíamos ver o avivamento na casa de Jacó, Gênesis 35. O avivamento no tempo de Josué, o despertamento espiritual predominou suas campanhas. O avivamento na época de Samuel, o avivamento trazido por o rei Josias, isso no Velho Testamento. E esses avivamentos sempre resgataram o valor da oração, o valor da palavra de Deus e a presença da igreja na sociedade. O avivamento trazido por Neemias. O povo estava destruído, a chama estava apagada. O povo tinha perdido tanto na questão espiritual quanto na questão motivacional. Era um povo destruído. Neemias, ele começou trazendo um grande avivamento quando recebeu notícia, ele se humilhou, ele orou diante de Deus, ele foi ousado em entrar na presença do rei e pediu para ser um instrumento na mão de Deus para o seu povo, e Neemias promove um grande avivamento no povo de Deus. A chama reacendeu. Houve uma obra incomum no meio. O Espírito Santo, Deus, através do seu Espírito também no Velho Testamento, faz uma obra incomum no tempo de Neemias. Tem vários avivamentos que eu relacionei aqui, mas no outro domingo, durante a semana, eu volto. No Novo Testamento, a igreja viveu o tempo todo avivada. A igreja do Novo Testamento é uma igreja constantemente avivada. O Espírito Santo fazendo algo incomum, tão incomum, que através daquela igreja o mundo mudou. Última parte nessa manhã. Quais são as marcas do verdadeiro avivamento? Isso vocês vão encontrar essa semana nas leituras. Primeiro, fé genuína. Fé genuína. A exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero impactou o seu mundo por causa da fé genuína dele. Vivia dia a dia com Deus de forma apaixonante. Ele começou a examinar a Bíblia, e não foi fácil também para ele ter a sua Bíblia, mas ele começou a examinar a Bíblia, viver dia a dia com Deus de forma apaixonante. A fé genuína nos leva a viver dia a dia com Deus de forma apaixonante. E aí, com a atuação do que o Espírito Santo começou a fazer pela vida dele, várias vidas começaram a ser impactadas. E ele mergulhou na palavra de Deus e milhões de pessoas mergulharam na palavra de Deus por influência dele. Então, fé genuína. Quando nós precisamos querer isso e buscar isso, uma fé genuína, uma fé comprometida, uma fé apaixonada, uma fé solidária. Presta bem atenção, nós estamos vivendo um tempo que a fé não é solidária. Nós estamos vivendo um tempo de fé egoísta, que eu tenho fé, que eu sou cheio de fé para conseguir coisas para mim, para que Deus ouça a minha voz, para eu conquistar isso, para eu conquistar aquilo, para eu conquistar aquilo. Mas os grandes avivamentos despertam crentes com a fé solidária. Fé solidária. A fé que deixa marcas do amor de Deus na vida daqueles que estão perto de nós. Fé que deixa marcas. Essa é uma obra do avivamento. Fé genuína traz benefício para o crente e traz benefício para todos que estão ao redor dele. A primeira marca de um avivamento é uma fé genuína. Avivamento é um passo de fé. Como o nosso exemplo de hoje, que é Martinho Lutero, que com a leitura da palavra de Deus teve uma experiência tão grande que ele começou a pregar que a verdadeira religião não é um sistema de doutrina. Qual é a essência da pregação de Martinho Lutero?
A essência da pregação de Martinho Lutero é essa, é que a experiência religiosa não é a prática de um sistema de doutrinas, mas a experiência religiosa verdadeira é ter vida com Deus. Quando ele começou a ter vida com Deus, porque ele vivia não somente uma prática doutrinária do catolicismo, mas quando ele começou a ter vida com Deus, baseado na palavra, naquilo que ele lia na palavra, ele foi tendo vida com Deus, aquilo foi deixando marcas, aquilo foi influenciando as pessoas, de tal forma que aconteceu o que aconteceu. Uma das marcas do avivamento é fé genuína. Segunda, agora, fé genuína tem que ser assentada na palavra de Deus. Por isso que todo o avivamento está sentado em Cristo e na sua palavra. Não tem avivamento sem retorno à palavra de Deus. Não tem. A segunda coisa, a segunda marca que eu quero falar é que o avivamento causa impacto na sociedade. Esse negócio desse movimento que o pessoal grita, pula, dança, mas que não está causando impacto na sociedade, isso não é avivamento, isso é movimento. O avivamento causa impacto na sociedade. Quando Deus começa a revigorar a igreja, a presença dos crentes começa a incomodar a sociedade. A presença dos crentes começa a impactar. E aí o que acontece? O que aconteceu nas sociedades onde Deus mandou o avivamento? A própria sociedade começou a se incomodar com o pecado. Se Deus mandar um verdadeiro avivamento no Brasil, os nossos políticos vão começar a se incomodar com a corrupção. Se Deus mandar um verdadeiro avivamento no Brasil, a nossa mídia vai começar a se incomodar com a imoralidade. Porque quando o avivamento vem, os crentes causam um impacto tão grande que a própria sociedade começa a se tornar sensível ao pecado, à corrupção, à imoralidade e à injustiça social. O avivamento fará com que vozes proféticas se levantem para denunciar o pecado, chamar ao avivamento e proclamar o retorno à pureza cristã. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pensar o seguinte: onde estão as vozes proféticas que estão se levantando para denunciar o pecado? Cadê as vozes proféticas chamando o povo ao arrependimento? Cadê as vozes proféticas proclamando o retorno à pureza cristã? Quando se fala de pureza cristã, ao invés de buscarmos o retorno a essa pureza, nós estamos muitas vezes nos contaminando com o mundo. Avivamento é quando o avivamento vai causar impacto. A primeira marca de um avivamento, uma fé genuína centrada na Bíblia, não experiências pessoais. Se você firmar sua fé em experiências pessoais, sua fé pode ruir a qualquer momento. Segundo, uma marca do avivamento é que o avivamento causa um impacto na sociedade. Eu já contei aqui a experiência daquele na Itália, em que o crente que liderou aquele avivamento foi o Jerônimo Savonarola. Foi através do avivamento que começou na vida desse homem, contagiou toda a igreja, é que aquela sociedade houve um mover tão grande que os homens abandonaram a imoralidade e se voltaram para o Senhor. Publicações obscenas foram queimadas. Impacto na sociedade. Precisamos, como igreja, fazer um balanço nas nossas vidas, para saber de que tipo de impacto nós estamos causando na sociedade.
com a imoralidade, com a impureza, com a corrupção, com tudo que está acontecendo, e não é ideologizar a coisa. Eu não posso denunciar a corrupção só quando vem do partido que eu não gosto, dos políticos que eu não gosto, mas de toda a sociedade em geral. Por isso que eu não menciono partido nesse púlpito. Porque o dia que eu mencionar partido nesse púlpito, eu tenho que mencionar agora, e o dia que no poder tiver outro, eu tenho que mencionar o outro também. Porque o profeta não denuncia a corrupção de um partido, o profeta denuncia a corrupção de quem ela esteja. E se eu denunciar a corrupção do partido tal, eu tenho que denunciar do partido tal, do partido tal, do partido tal, do partido tal. Eu não posso ideologizar. Eu tenho que profetizar. É diferente. Profetizar é diferente. A igreja, então, meus irmãos, impacta a sociedade. No nosso livro, vocês vão ver uma terceira marca do avivamento. No livro, na meditação diária, diz que ali existe uma rima muito legal, que é avivamento rima com arrependimento. E a terceira marca é arrependimento. O arrependimento é a iluminação do Espírito Santo no coração do homem, fazendo compreender o seu estado de pecado e causando uma mudança de vida para caminhar em direção a Deus. Presta bem atenção, arrependimento não é uma tristeza qualquer. Arrependimento é coisa do Espírito Santo, uma atuação do Espírito Santo que nos faz compreender o nosso estado, causa uma mudança na nossa vida e faz com que comecemos a caminhar em direção a Deus. Quando as pessoas começam a fazer isso, o avivamento está rolando por aí. Arrependimento é uma marca do avivamento. Para experimentar um mover comum do Senhor, é preciso deixar de lado o pecado. Como vai haver arrependimento num lugar onde as pessoas estão acomodadas com o pecado? Para haver arrependimento tem que haver o reconhecimento do pecado e viver uma vida abandonando o pecado, viver uma vida de santidade. Primeira marca do avivamento, fé genuína. Segunda, uma vida tão voltada para Deus, uma vida tão comprometida com Deus que impacta a sociedade. Terceiro, uma vida que se arrepende do pecado. Pessoas inconformadas com o pecado. Pessoas que não se conformam com o pecado e permitem que o Espírito Santo fale no seu coração, permitem que o Espírito Santo o incomode e a pessoa volta-se para Deus e muda de vida. Se não houver mudança de vida, não teve arrependimento. Quarta, sensibilidade ao falar de Deus. Não vou falar todas não. Sensibilidade ao falar de Deus. O Espírito Santo habita em nós, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador. Sensibilidade ao falar do Espírito Santo. Houve um avivamento na ilha de Fiji, que ali os crentes estavam desunidos, os crentes um brigando com o outro, uma denominação brigando com o outro. Um dia o presidente daquela ilha foi falar com os líderes, dizendo: eu preciso de vocês, nós estamos vivendo um momento muito ruim na nossa vida, e eu preciso que vocês se juntem para buscar a Deus, para mudar a nossa história. Aqueles líderes que estavam ali naquela reunião perceberam que não era o presidente, era o Espírito Santo que estava falando com eles. Sensíveis, se viram e se juntaram para orar juntos. Ao invés de ficar um competindo com o outro, se juntaram para orar. E Deus fez uma mudança extraordinária. Então, sensível. Meu irmão, preste atenção. Quando você senta na sua casa para ler a Bíblia, a primeira coisa que você tem que estar sensível que Deus vai falar. Mas às vezes nós nos bloqueamos com nossos preconceitos e com nossos conceitos.
Deus quer falar, mas nossos conceitos e nossos preconceitos impedem de ouvir Deus. As nossas preocupações com a vida bloqueiam o nosso ouvido. Sensível falar de Deus. Quando o avivamento vem, nós ficamos sensíveis ao falar do Espírito Santo. Quando eu estou insensível ao falar do Espírito Santo, estamos precisando de um avivamento. É isso. Insensibilidade ao ouvir o Espírito Santo. E aí, quando tem um verdadeiro avivamento, quando tem um verdadeiro avivamento, todo mundo se torna sensível ao falar do Espírito Santo. Vou falar só mais uma coisa, mais duas coisas bem rapidinho. Perseverança na oração. A oração é a chave para uma fé viva. Sem oração não há avivamento. É a comunhão com Deus que desencadeia todo o processo de transformação espiritual. Não há mudança de comportamento sem intervenção de Deus. E não há intervenção de Deus sem oração. Viu o que eu falei? Não há mudança sem intervenção de Deus. E não há intervenção de Deus sem oração. Tem que orar. Última coisa que eu quero dizer hoje aqui, que foi fundamental em todos os avivamentos, é perseverança na unidade. Quando o avivamento é verdadeiro, é a unidade no corpo de Deus, uma unidade de amor, uma comunhão entre os crentes que glorifiquem a Deus. Por quê? Porque quando você começa a ter uma vida, quando Deus começa a fazer algo em comum, o avivamento está acontecendo, nós começamos a rejeitar os padrões de divisão. Uma igreja avivada rejeita padrão de divisão e retorna à amorosa comunhão da Bíblia. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo vive como um corpo bem ajustado, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. O Espírito gera unidade. Enquanto o Espírito gera unidade, a carne gera discórdias e facções. Então, quando uma igreja ela começa a ser revigorada pelo Espírito Santo, cada vez menos obras da carne, cada vez mais obras do Espírito. Facção e divisão é obra da carne. Então, qual a marca de uma igreja avivada? Uma das marcas é que uma igreja avivada ela anda em unidade, em amor. Os crentes despertam um interesse amoroso pelos outros. Primeira marca, fé genuína, centrada na palavra. Não na experiência pessoal, que a experiência pessoal trai, mas centrada na palavra, buscando a palavra, amando a palavra, vivendo a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, meditando. Segundo, uma vida tão voltada para Deus, uma vida com uma intimidade tão grande com Deus, que vai impactar a sociedade, porque uma vida cheia de Deus não vai se conformar com o mundo, mas vai transformar o mundo. Uma igreja avivada é uma igreja onde os crentes não se acomodam, onde os crentes não se conformam. A igreja avivada, ela não assimila, ela transforma. Outra marca do avivamento é arrependimento. Por que arrependimento? Porque inconformados com o pecado. Não querer uma vida de pecado, todas as vezes que peca, arrependido, volta-se para Deus e muda de vida. Outra marca é a sensibilidade ao falar de Deus, perseverança na unidade. Claro que tem muitas outras marcas, mas o tempo não deixa a gente não. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que todos saiamos aqui dizendo: olha, se depender de mim, nós vamos buscar o avivamento e eu vou colaborar para que a minha igreja prepare o caminho para o avivamento. E esse mover especial de Deus, esse mover incomum de Deus, que vai levar milhões e milhões de pessoas a buscarem a Deus com fome da sua palavra,
com fome da sua presença, a impactar o mundo, a amar mais o próximo, a viver em profundidade com Deus. Eu quero ser um instrumento de Deus para que isso aconteça. Eu quero um avivamento no meio da igreja. Se você deseja um avivamento, fique de pé para nós orarmos.